Antes de responder à vossa pergunta, nesta semana, ou fazendo uma pergunta, eu trabalho em imunologia, como sabem, e nesta semana faleceu a professora Maria de Sousa, uma grande imunologista, e o facto de eu trabalhar em imunologia deve-se a ela. E por isso eu queria fazer aqui uma pequena homenagem à professora Maria de Sousa, que foi minha mentora e minha orientadora de mestrado e de doutoramento, e uma pessoa, uma importante cientista e um grande ser humano. O projeto que eu estou a desenvolver, qual o objetivo deste projeto? O objetivo visa identificar novos mecanismos responsáveis pela diferenciação, ativação e polarização funcional de células T que respondem a lípidos. Por isso eu trabalho com a imunologia, nós chamamos as CD1 Restricted T cells, ou células T restritas ao CD1, que são linfócitos que reconhecem lípidos. E dentro destas células, as células que eu tenho estado mais interessadas são as chamadas NKT, que são também linfócitos T, que reconhecem lípidos. E por isso, repetindo, o que eu tenho vindo, o objetivo que me tem movido é identificar o que é que faz com que estas células se diferenciem, o que é que modula a sua ativação e o que é que faz com que elas tenham diferentes funções. E para quem não conhece estas células, quais são as principais funções destas células? Estas células são importantes no combate a tumores, no combate a infecções, tão importantes nos dias que correm atualmente, mas estas células são um grupo de células. E sendo um grupo de células, embora a sua principal função é realmente ser uma função protetora, em algumas situações elas podem ter um efeito nefasto e podem causar doença. E por isso é que é tão importante nós percebermos quais são os fatores que vão fazer com que estas células realmente tenham um papel protetor e quais são os fatores, em que situações, o que é que despoleta com que estas células produzam citocinas que vão ter um papel nefasto. E, em termos simples, estas células produzem citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Claro que eu podia detalhar aqui mais, mas aqui, para terem a ideia, nós gostamos é fundamental que se perceba, e ainda não se percebe, conhece-se alguns fatores, mas não se sabe tudo o que é que modela estas células. Ok, por isso esse é o objetivo. Qual é a estratégia? Nós podemos ter, qual é a estratégia que eu tenho vindo a usar, ou que a minha equipa tem vindo a usar para atingir estes objetivos? Eu tenho estudado doenças lisossomais de subcarga, quer modelos in vitro, quer modelos animais, quer doentes com doenças lisossomais de subcarga, para percebermos as NKT e as funções e o que é que faz com que estas células diferenciem. Primeiro, o que é que são as doenças lisossomais de subcarga? São doenças genéticas em que há anomalias em genes importantes para o lisossoma. Na maioria dos casos há anomalias em enzimas lisossomais e por isso há acumulação de substratos dessas enzimas no lisossoma. Por isso, em comum, estas doenças têm uma anomalia lisossomal. Há várias anomalias consoante a doença. Há um grupo de anomalias que são chamadas as esfingolipidoses, em que há acumulação de glicolípidos. Quando eu falo de glicolípidos, já há aqui uma ponte com as NKT, porque as NKT reagem a lípidos. E por isso é que nós começamos a estudar as doenças lisossomais de subcarga. Porque
Em algumas doenças lisossomais de subcarga, há acumulação de lípidos e esses lípidos, a nossa hipótese é que esses lípidos poderiam estimular o sistema imunitário. Ou estimular, sim, a nossa hipótese inicial é que pudessem estimular. Por outro lado, o lisossoma é um compartimento intracelular que é muito importante no sistema imune. Por exemplo, é importante para o processamento de antigénios que se vão ligar ao MHC classe 2. Mas também é importante para o processamento de antigénios lipídicos que vão ser importantes para as células NKT. Por isso, essas foram as duas razões pelas quais nós começamos a estudar estas doenças. Para perceber, estas doenças servem como modelos para nós percebermos o sistema imunitário. Ao estudarmos estas doenças, e em especial os doentes, também podemos contribuir, isso é um aspecto que também nos é muito importante, contribuirmos para melhor percebermos estas doenças. Porque estas patologias, as doenças lisossomais de subcarga, são patologias raras. E sendo patologias raras, há muito pouco ainda que se sabe sobre estas doenças. Por isso o nosso trabalho também pode contribuir para percebermos melhor estas doenças e identificarmos biomarcadores que depois podem ser usados no seguimento destes doentes. É outra vertente deste trabalho. Quando nós pensamos diferenças ou semelhanças, temos que perceber com o que é que estamos a comparar. Se compararmos com, por exemplo, na imunologia em Portugal. Na imunologia em Portugal, atualmente, o meu grupo é o único grupo que trabalha com estas células específicas para lípidos. Aí está uma diferença. Aqui há uns anos tínhamos mais 2 grupos, havia um grupo em Lisboa, que agora já não trabalha com estas células, e havia também um grupo que parcialmente no Porto trabalhou com estas células. Agora, se pensarmos a nível mundial, porque atualmente nós pensamos sempre, quando nós trabalhamos em ciência, e não só em ciência, atualmente em qualquer área, nós pensamos a nível mundial. E se nós pensarmos a nível mundial, há outros grupos, claro, a nível mundial, que trabalham com as NKT. Por isso eu diria que a nível mundial, e ainda bem que há, porque são importantes as diferenças, mas também são importantes as semelhanças, porque é importante que nós tenhamos parceiros com quem se discuta o trabalho, com quem que haja pontos em comum e por isso haja semelhanças e haja diferenças. Diferenças para que o nosso trabalho seja complementar, semelhanças para termos parceiros com quem discutir e com quem aprender e a quem ensinar. A nível mundial, a particularidade e a diferença do nosso trabalho é estudarmos doentes. Por isso, nós queremos encontrar mecanismos que regulam as NKT e, para isso, nós estudamos doenças lisossomais de subcarga. E isso é uma particularidade do nosso trabalho, uma diferença. Não quer dizer que sejamos os únicos a nível mundial que estudemos as doenças lisossomais de subcarga no contexto das NKT, mas a nível, houve outros grupos que estudaram modelos animais, mas nós estudamos modelos animais e doentes. E isso é uma particularidade do nosso grupo, realmente, e nós somos reconhecidos a nível mundial, ainda agora neste trabalho que publicamos recentemente, trabalhamos com o Richard Bloomberg porque nós tínhamos realmente esta ligação, quer com os modelos animais, quer com os doentes, e esse trabalho foi reconhecido. Por isso poderá ser aí uma diferença. Outro aspecto interessante que nós temos e que nos diferencia de outros grupos, lá está, não de todos, mas de alguns, é que nós tentamos sempre fazer estudos em modelos animais, mas também em humanos. Isso é importante para nós e é uma diferença. Ok, dificuldades, eu diria estabilidade. A estabilidade que foi algo que nunca me... É assim, quando eu tinha a vossa idade eu não pensava na estabilidade e foi sempre...
trabalhei em vários sítios e viajei e tudo. Mas ao fim de algum tempo a estabilidade, até para permitir que se continue a mesma linha, é algo que tem sido uma dificuldade. Mas eu prefiro, é assim, apesar de tudo, nós temos continuado a trabalhar, temos projetos, temos resultados muito interessantes e eu prefiro falar das coisas boas. E uma coisa boa é que este trabalho permite-nos pensar, ou permite-me pensar, isso é tão bom, nós podemos trabalhar e estarmos constantemente a nos questionar. E por outro lado, também o contacto com pessoas extraordinárias, quer estudantes, quer colaboradores nacionais, internacionais, pensar as coisas boas. Este é um tema que já não implica, já não há tantos sorrisos nesse tema. Antes de mais, queria dizer que o tema anterior também era muito atual, aqui mas o tema do SARS-CoV-2 e da Covid-19 é sem dúvida o tema que nos move todos os dias hoje, ou que não nos move, mas que nos isola e que nos para. Sobre a resposta imune, eu posso-vos dizer alguns resultados que já existem na literatura sobre a resposta imune a este vírus e antes disso queria-vos dizer que acho que todos nós devemos estar gratos aos cientistas na China que durante uma pandemia, imensos doentes, foram os primeiros a ter imensos casos destes doentes, conseguiram, simultaneamente que tratavam os doentes, fazer estudos de investigação e depois reportar, porque o trabalho que nós temos, o que sabemos agora sobre a resposta imune a este vírus, são trabalhos que estão a começar a sair agora, em final de março, início de abril, que vêm dos grupos chineses, que foram os primeiros que tiveram o contacto com esta doença. Por isso, o que é que se sabe, o que é que já foi publicado? Isto é um SARS-CoV-2, é um vírus. Nós temos uma resposta imunitária contra vírus semelhante à resposta para outros vírus. Temos a resposta inata, a primeira a atuar, e temos também uma resposta adaptativa. Na resposta adaptativa, já se sabe que existe uma resposta dos linfócitos B, com produção de anticorpos. Há a produção de anticorpos da classe IgM primeiro, com um pico de produção de anticorpos ao fim de uma semana de infecção. E temos também, mais tarde, a produção de anticorpos da classe IgG, que tem um pico aos 40, 50 dias, o pico de produção de anticorpos IgG contra este vírus. Mas na resposta adaptativa, temos os anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B e também temos a resposta dos linfócitos T, quer dos linfócitos T CD4 positivos, que vão ajudar uma das funções da produção de anticorpos, e temos os linfócitos T CD8 positivos com função citotóxica. Foi também já descrito que os linfócitos T, que existe uma resposta de linfócitos T ao vírus. Há um trabalho muito importante, embora foi apenas com uma doente, o trabalho do grupo australiano que estudou uma doente que veio da China para a Austrália e que depois estudou tanto a carga viral como a resposta do sistema imune. Esta doente era uma doente que tinha uma forma não muito severa, porque ela viajou da China e depois foi estudada e foi tratada na Austrália e sobreviveu. E o que é que esse estudo mostra? Que há uma resposta de linfócitos T CD8 positivos e que essa resposta, que esses linfócitos ficam ativados e que essa ativação dos linfócitos T CD8 acontece antes de haver a cura da doente. Isso dá uma ideia que são uma resposta protetora.
mas é um indivíduo, temos que aumentar estes números. Agora, o que se sabe sobre os linfócitos T, num grupo maior de doentes, que esse estudo foi feito na China, com doentes chineses, e o que mostra é que os doentes têm menor número de linfócitos T, quer do CD8, quer do CD4, e não sei se vocês já ouviram na mesma classe médica, o número de linfócitos T, não, o número de linfócitos, porque eles usam mais na classe médica o número de linfócitos total. O número de linfócitos, o número baixo de linfócitos, é um fator para o diagnóstico da Covid-19. No início, quando ainda não eram feitos testes genéticos a todos os suspeitos, eram feitos, porque havia poucos testes, eram feitos os testes aos doentes que tinham problemas respiratórios e que tinham baixo número de linfócitos. Por isso já sabia que o número de linfócitos o baixo número de linfócitos estava associado à doença. Agora, o que este estudo chinês mostra é que realmente há uma diminuição do CD8 e do CD4 e que essa diminuição está correlacionada com a severidade da doença e que quando os doentes melhoram, há um restaurar os números de linfócitos, quer CD8, quer CD4, aumentam. O número está correlacionado com a resposta. A questão é que nós, para já, não sabemos, porque este vírus é novo, por isso nós não sabemos se a memória, por exemplo, para desenhar uma vacina, não é? Que é a questão importante também para nós. Será que devemos desenhar uma vacina mais para termos uma resposta T ou B? É uma questão que ainda não se sabe. Agora, o que é que se sabe? Sabe-se que os doentes produzem, então, anticorpos contra o vírus. E há um artigo muito importante que mostra que o plasma plasma de indivíduos que estavam doentes, mas que agora, claro, já recuperaram. E por isso têm anticorpos e que esses anticorpos vão ser úteis no tratamento de doentes. Ok? Fiz-me entender? Por isso, este é um resultado muito positivo, porque uma coisa é o indivíduo, é nós produzirmos anticorpos, outra coisa é esses anticorpos terem uma função importante. Por isso este estudo mostra que estes anticorpos têm uma função importante. O que é que falta ainda saber, para responder à Ana, e à pergunta de todos nós, é saber quanto tempo duram esses anticorpos. Nós sabemos que até aos 49 dias eles estão lá, mas quanto tempo vão durar? Que é para saber se quem produziu anticorpos, alguém que está a produzir anticorpos hoje, será que ele daqui a 6 meses ainda vai ter esses anticorpos em circulação? Por isso vai ficar imune ou não? E essa pergunta ainda não sabemos a resposta. Há doentes que não conseguimos, que não são, que usam, não conseguem, nós não conseguimos detectar, ou quem estudou, anticorpos no plasma desses doentes. Por isso, quer dizer, nem toda a população vai ter a mesma resposta. Lá por alguns conseguirem produzir anticorpos contra o vírus ou produzir anticorpos em quantidade suficiente para serem detectados, poderá haver alguns doentes que tenham uma resposta mais baixa. Mas, por outro lado, ficaram curados. São questões que eu não vos consigo responder ainda. Sim. É fundamental. Precisamos de uma vacina. Porque tendo a vacina, há uns gráficos que ilustram isto muito, umas imagens que ilustram isto muito bem, que se nós conseguirmos uma vacina que funcione, não é claro, mas também para ser posta no mercado tem que funcionar, que é, se a população estiver imune, já não vai haver a circulação do vírus.
Houve um artigo que saiu recentemente, um artigo de revisão, que dizia que já há 115 candidatas a vacinas e que 5 já estão em ensaios clínicos. Por isso vamos esperar que a vacina esteja disponível. Eu queria ainda sobre a imunização dizer, porque eu ouço muitas vezes nas notícias falarem em testes de imunidade e eu gostava que se começasse que se chamasse, o que os testes se fazem é detectar a presença de anticorpos. Não podemos chamar-lhe para já, não podemos chamar testes de imunidade porque nós não sabemos realmente quanto tempo é que a pessoa fica, se esses anticorpos vão ser funcionais e quanto tempo. Depende dos antigénios que são usados nesses testes de imunidade. E os testes que estão disponíveis, os chamados, entre aspas, testes de imunidade comerciais que existem, ainda não são os ideais, porque há um alto número de falsos positivos e falsos negativos nesses testes. Por isso também há aí a necessidade de desenhar melhores testes para detectar a presença de anticorpos. A situação atual do investigador em Portugal é em isolamento, ou não, porque há muitos investigadores que estão na linha da frente, quer no diagnóstico, quer também até em tentar melhorar estes testes de detecção de anticorpos. Mas, de modo geral, a imunologia em Portugal está muito bem, está de boa saúde. Conselhos para os alunos de ciências biomédicas. 3 palavras: rigor, curiosidade e uma palavra que eu vou usar o inglês, porque acho que é difícil traduzir, que é to be kind. Kind, ser gentil. O rigor é muito importante, nós sermos rigorosos com aquilo que... connosco, com os outros, com aquilo que pensamos, mas nem é tanto com os outros, é mais com aquilo que nós, ao trabalharmos, ao pensarmos, ao dizermos as coisas, tentarmos sempre, ou é sim ou não sabemos. Às vezes esta terceira opção de nós dizermos que não sabemos, às vezes os estudantes têm receio de dizer que não sabem. Não tenhamos, nem estudantes ou professores, não podemos ter medo de dizer que não sabemos, porque só este triângulo, ou sim, ou não sabemos, não é? E o não sabermos é importante, porque só ao dizermos que não sabemos é que podemos fazer perguntas. Ok, se eu não sei, eu quero saber. Que passa a segunda palavra, curiosidade. Sejam curiosas, sejam curiosos. Vamos, quero saber isto. Eu não descanso enquanto não perceber isto. Vou ver aquilo. E para vocês, não é para os outros, é porque nós gostamos de saber. E depois sejamos simpáticos e gentis connosco próprios, com os outros. Acho que isso também é importante. E outra coisa, acreditem em vocês. Acreditemos em nós, porque às vezes a vida não é uma linha certa, não é? Temos altos e baixos e se nós queremos alguma coisa, não é por alguém nos dizer que não é por ali. Até pode aquela pessoa não entrar. Nós é que temos que aceitar conselhos, mas acreditar em nós. E acreditem em vocês. Obrigada, professora. Muito obrigada por ter disponibilidade para participar na nossa crónica. Acho que posso parar de gravar agora. Ou a professora quer dizer... Fiquem bem. Obrigada.